acordes simples, cabelos sujos, roupas rasgadas e péssima educação. Tudo isso fazia dos punks e da música punk a coisa mais legal para se gostar no final dos anos 70. Na Inglaterra, bandas como Sex Pistols e The Clash faziam a alegria da juventude delinquente e até dos filhinhos de papai. Mas espera aí, ele usava faixinha no cabelo. Sem contar a camisa pra dentro da calça. O baterista era tão coxinha que até luvinha ele usava. Ah não, dança de duplinha não, né? E aqueles solos de sax, então? O Dire Straits era a banda errada, no lugar errado e na hora errada. Mas eles deram mais certo do que qualquer banda punk e venderam mais do que todas as bandas punks juntas. Por quê? Boa pergunta. Seja bem-vindo ao MTV Mais Dire Straits. O Dire Straits se formou em 1977, uma Inglaterra dominada por piercings no nariz e cabelos espetados. Mas Pick Withers, John Illsley e os irmãos Mark e David Knopfler preferiam ficar em casa tocando suas próprias músicas do que ficar gritando Hey Ho, Let's Go nos clubes de rock. Então não é de se espantar que o primeiro show da banda tenha sido nos fundos do flat onde eles moravam, com direito a gato na eletricidade para poder ligar o amplificador. Uma espécie de perrengue, mas que não durou muito tempo. Logo no ano seguinte, em 78, o Dire Straits lançou seu primeiro disco que de cara vendeu 15 milhões de cópias pelo mundo. Isso quer dizer que além de ficar nos primeiros lugares das paradas britânicas, eles também chegaram aos primeiros lugares das paradas norte-americanas. E aí vem aquela pergunta longamente formulada e que não quer calar. E daí? E daí que isso é um feito praticamente inacreditável. Os norte-americanos não costumavam dar muita bola para música inglesa assim de primeira. Os Rolling Stones, por exemplo, já faziam muito sucesso pela Europa, mas só conquistaram a América quando escreveram Mas a Satisfaction do Dire Straits veio logo no primeiro disco e se chamava Sultans of Swing. It's my crowd of young boys, they're fooling around in the corner. Dressed in their baggies and their best King's Road. Don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call it rock and roll. But it's Sultans. The Sultans play Creole. Como tudo que faz muito sucesso, o Dire Straits começou a dividir opiniões. Quanto mais discos e shows eles faziam, menos os críticos conseguiam entender. Enquanto o Dire Straits vendia os seus 100 milhões de discos e fazia shows para multidões, os críticos elaboravam teorias mirabolantes para tentar explicar tal sucesso. Alguns diziam que Mark Knopfler fazia letras como Bob Dylan, mas de um jeito mais fácil e mastigado. Leia-se burro para o grande público. A melhor coisa que um crítico poderia dizer sobre o Dire Straits é que Mark era um bom guitarrista. I don't do anything right on guitar, it's all just a bit of a mess. E nem isso eles conseguiam entender. Os críticos tanto não sabiam o que dizer sobre o sucesso do Dire Straits que começaram a dizer qualquer coisa. Na época, escutava-se bobagens como eles são apelativos nos shows, as músicas não acabam nunca. De fato, músicas de 6 minutos do disco se tornavam músicas de 8, 9, 10, 11, 12 minutos. Isso até poderia incomodar os críticos acostumados às músicas punk de 2 minutos. Já o público não parecia muito incomodado, não.
Existe uma explicação, não necessariamente mundana, para a birra dos críticos com o Dire Straits. Mark Knopfler estava pagando por todos os seus pecados. Antes do Dire Straits, o jovem Mark Knopfler estudou jornalismo e até trabalhou na área. Adivinha fazendo o quê? Crítica musical. Já ouviu dizer que todo crítico é um músico frustrado? Pois então, imagine a frustração de todos eles vendo um ex-frustrado fazendo sucesso. E bota ex-frustrado nisso, porque crítica de frustrado algum poderia destruir o Dire Straits. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working. That's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Esse era o lema do Dire Straits, porque quanto mais falavam mal deles, em mais lugares eles apareciam. The winner of the Best Group Video Award is Dire Straits. Dire Straits. The winner is Dire Straits. Money for Nothing. Em 1986, o Dire Straits levou 2 astronautas do VMA para casa. Entre eles, o melhor clipe do ano, pelo clipe de Money for Nothing. No ano seguinte, eles foram os primeiros a aparecer na MTV Europa. Good evening, bonsoir, goedenavond, goedenavond, buonasera, good afternoon. Ik ben Marcel van Tilt and this is MTV Music Television. Coitado de quem não gostasse da banda, porque além de estrear a programação da MTV Europa, Money for Nothing foi o clipe mais exibido de 1987. Well, Money for Nothing and Chicks for Free. Of course. Because of that saying, isn't it? Well, it's the ultimate, it's the rock and roll cliché, isn't it? O clichê do rock and roll era a vida do Dire Straits. Isso sim, os discos vendiam, os shows sempre lotavam e os clipes não paravam de passar na MTV. Qualquer coisa que eles fizessem dava certo, porque o Dire Straits tinha um segredo, a mão de Mark Knopfler. Quando o MTV mais Dire Straits voltar, a história de Mark e sua melhor amiga, a guitarra. O Dire Straits apareceu na época errada, com o som errado, e todos os críticos achavam suas músicas muito erradas. Mas seus 100 milhões de discos vendidos mostram que estava certo de verdade. O MTV+ está de volta. Mark Knopfler sempre teve o público na palma de sua mão. E que mão! Já ouviu falar no Midas? Aquele rei mitológico que transforma em ouro tudo o que toca? Pois então conheça Marco o Midas. Mark Knopfler e sua mão de ouro já tinham produzido montes de discos reluzentes. Mas em 1985, eles se superaram e fizeram mais que um ouro. Fizeram um diamante, um disco de ouro cravejado de diamantes. Brothers in Arms foi o disco mais vendido de 85 e até hoje ocupa o 3º lugar na lista dos mais vendidos na Terra da Rainha. No mundo inteiro foram mais de 30 milhões de cópias e em apenas um ano de turnê, o Dire Straits subiu ao palco 234 vezes, em 234 shows bem diferentes entre si. I never know what I'm going to do next on the stage.
Além da mão de ouro, Mark Knopfler tem um coração de ouro. Ele vive emprestando sua mão para os outros. Por exemplo, quando Tina Turner andava em baixa, Mark foi lá e escreveu um hit pro disco, que os críticos chamaram de uma das maiores reviravoltas na história da música popular norte-americana. Quando Bob Dylan fez uma sucessão de discos desacreditados pelo público e pelos críticos, Mark Knopfler foi lá e produziu Infidels, o disco que os críticos chamaram de a volta de Bob Dylan nos anos 80. De Bob Dylan a Tina Turner, Mark Knopfler espalhava seu ouro por todos os lados da música popular. Mas olha, ele fazia isso em parte para seu próprio bem. One of the things that I really enjoy about music is the writing part, when you've written something and you know it's okay and you're getting into it, and that feeling of, at the risk of sounding pretentious, that feeling of being inspired at that time, you know, it's a great feeling. Para o horror dos críticos, o público achava o cara de faixinha no cabelo e munhequeira no punho um músico muito inspirado, seja nos discos do Dire Straits ou produzindo Bob Dylan, e principalmente quando ele estava junto com ela, a guitarra. Through these fields of destruction, baptisms of fire. Professores, apreciadores e guitarristas amadores ao redor do mundo são unânimes em dizer: Mark Knopfler é um guitarrista único. Being called a guitar god or whatever it is makes me vaguely uncomfortable here and there. Simply because I know that it's not true. Não vou ficar aqui falando se Mark é ou não é o mago da guitarra. Vamos aos fatos, aí você decide. Fato número 1. Mark Knopfler é canhoto, mas toca como destro. Guitarristas canhotos, como Kurt Cobain e Jimi Hendrix, invertem a guitarra. O canhoto Mark não. Ele simplesmente toca como se fosse destro. Fato número 2. Mark não usa palhetas, ele usa os seus dedos. Quando Mark era só um guitarrista de quarto, ele foi a um bar com seus amigos e encontrou um violão bem velho, com o braço detonado. O único jeito de tocá-lo era com os dedos. Foi assim que ele achou o seu jeito de tocar. Fato número 3. Mark ama a guitarra. Quando adolescente, seu sonho era uma Fender Stratocaster vermelha, mas ele tinha apenas 50 libras, dinheiro que só conseguia comprar uma guitarra vagabunda. Hoje, Mark tem mais de 70 guitarras, entre elas algumas Fender Stratocasters. Quer ver eu te deixar morrendo de inveja? Depois de tudo isso, você ainda não acha Mark Knopfler o mago da guitarra? Tudo bem, ele também não se acha. I just can't play fast at all, so what I do is just play slow all the time. You know, people think that it's because, oh, well, he can play fast, but he's just not doing it. You know, the fact is I can't. Assim, é claro, Mark. Mark Knopfler não se gaba de suas habilidades com a guitarra, porque guitarrista que é guitarrista só fala bem mesmo de outros guitarristas. Pro Mark, um cara chamado J.J. Cale é o que vale ouro. O jovem Mark cresceu escutando esse norte-americano influenciado pelo blues. J.J. Cale começou a lançar discos no começo dos anos 70, mas até hoje, anos sim, muitos não, ele grava um disquinho. Você pode nunca ter escutado nada dele, mas vai perceber agora a influência que ele foi para Mark Knopfler, tanto no jeito de cantar quanto no jeito de tocar guitarra. Reconheceu o J.J. Cale? Se não, agora você vai. Não, é claro que esse é o Eric Clapton. Cocaine ficou famosa na voz dele, mas a música é do J.J. Cale. Tá aí dois caras que influenciaram muito Mark Knopfler, o J.J. Cale e o Eric Clapton. Mas lembra aquela história de que um guitarrista não fica se gabando? Só fala bem de outros guitarristas? Pois Eric Clapton leva bem essa história a sério. Well, it's scary
Knopfler tem mão, coração, guitarra, influências, amigos, tudo de ouro. O Dire Straits viveu anos dourados do seu primeiro ano de vida até o último. Pois é, último. Último porque tudo nesta vida chega ao fim. No próximo bloco, os críticos soltam rojões com o fim do Dire Straits. Mas afinal, esse término foi bom ou foi ruim? Descubra quando o MTV Mais Dire Straits voltar. O Dire Straits começou sua carreira no auge do punk, das roupas rasgadas e dos gritos de Gaba Gaba Hey. E não é que aqueles caras engomadinhos que faziam solos de guitarra e, pior, solos de saxofone se deram bem? Mas depois de 18 anos, milhões de discos vendidos e outros milhões de fãs espalhados pelo mundo, o Dire Straits silenciosamente decretou o seu fim. Então o que nos resta perguntar aqui agora é: por que parou? Parou por quê? Quer saber a verdade verdadeira de verdade? O Dire Straits nunca morreu. Os fãs mais ferrenhos que me desculpem, mas enquanto Mark Knopfler não bater as botas, o Dire Straits continua vivo. Em coma, mas vivo. Mark Knopfler é a alma do Dire Straits e esse aí tá mais vivo do que nunca. Você tem algum amigo que não para quieto um segundo? Pois assim é o Mark Knopfler. Essa cara sossegada do tipo, tá tudo beleza? Esconde, na verdade, um monstro de múltiplas personalidades. Ele se divide entre o eterno Mark Knopfler do Dire Straits, o Mark da carreira solo, o Mark que faz trilhas sonoras para filmes e o Mark Família. Esse é o lado mais obscuro de Mark Knopfler, já que ele nunca falou muito sobre sua vida pessoal. Tanto que lá nos anos 80, ele era conhecido como o homem mais quieto do rock and roll. Mas a nós aqui ele não engana. Pode ser o homem mais come-quieto do rock and roll. Heartbreak Hotel. Hold on me tender, baby, don't be cruel. Return to sender, treat me like a fool. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, here all alone. Leave the building, come to the phone. Calling Elvis, I'm here all alone. Esse lado mulherengo rockstar do Mark, pouca gente conhece. As pessoas costumam falar mais do seu lado do coxinha, do seu lado CDF, aquele que usa camisa pra dentro da calça e não para de estudar nunca. Ele tá quase lá. Aos 58 anos, Mark Knopfler nunca parou de fazer turnês. E não é que ele aprendeu um truque pra aguentar o tranco? Em todos os seus shows, ele leva uma garrafinha cheia de chá. Não faz essa cara de desprezo não, rapaz. Cada um com seu drink, é ou não é? Keith Richards com seu lixo atômico e Mark Knopfler com seu chá. E no fundo, se você deixar de lado os estereótipos, com todos os seus drinks e poses, eles são bem parecidos. I mean, I could never imagine doing it without a guitar around me. You know, I've got to have the playing. I'd be staggering out the house with a walking stick and a guitar and saying, I'll see you later, dear. I'm just off to play with the boys. And there'll be this face down on the corner, you know. Be a bar on the corner and that'll be it. And that's probably where I'll fall over. We had a something. We had a something.